Bom dia, igreja. Feliz sábado. Louvado seja Deus pela sua presença aqui nessa manhã, onde juntos viemos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Essa manhã de sábado, uma manhã abençoada, Deus separou para que a gente ouvisse a sua palavra. Durante todo esse culto, nós estivemos aqui em momentos de oração, momentos de louvor, que são de fundamental importância para que a gente se comunique com Deus. Mas o momento em que a palavra é aberta é um momento em que Deus fala conosco. E esse é um momento crucial do dia. É para isso que a gente se prepara todo culto, nossa mente, nosso coração, para que a gente foque na leitura da palavra. Para isso você vai abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, onde a história que nós iremos analisar nessa manhã é uma história conhecida para nós. A história do jovem rico. Mas nós tentaremos nessa manhã trazer algo diferente, inspirados pelo Espírito Santo. Marcos no capítulo 10. História do jovem rico. Se você achou, diga amém. Feche seus olhos, vamos orar pela leitura da palavra. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pelo dia de sábado que estamos tendo, abençoado na tua presença. Pai amado, chegou o momento crucial do dia, o momento da abertura da palavra. Ela já se encontra aberta e nós temos a certeza que teu Santo Espírito iluminará a nossa mente para que sejamos capazes de compreender aquilo que está escrito. Que o Senhor nos deixe aptos a essa compreensão e principalmente aplicar os ensinamentos em nossa vida. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 10, do verso 17 ao verso 22, a Bíblia diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, o que chama a atenção nessa história, logo de início, é que esse jovem, ele se aproxima de Jesus, ele corre atrás de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e faz a pergunta mais importante feita, uma das perguntas mais importantes feitas em toda a história da Bíblia, em toda a história do mundo. Ele se aproxima de Cristo e questiona: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna. Irmãos, o pensamento de vida eterna deve vaguear a nossa mente, permear a nossa vida todos os dias, ao acordarmos, ao caminharmos e ao nos deitarmos. Pensar em vida eterna, refletir sobre a vida eterna, viver como já alcançaremos a vida eterna deve ser o fator principal da nossa vida. Mas, irmãos, muitas vezes nós estamos pensando em tudo, menos que um dia chegaremos à vida eterna. Infelizmente, a pergunta mais importante não é feita por mim e por você: Senhor, e a vida eterna? Que ela nos alcance, que nós estejamos presentes. Nós pensamos em tudo, nós pensamos em faculdade, trabalho, emprego bom,
Tudo isso é legítimo, irmão. Não vou aqui dizer que você não vai ter que procurar um emprego bom, um estudo bom, não. Mas o que deve ser como prioridade da nossa vida é o pensamento de vida eterna. Sempre galgando os caminhos da terra, procurando melhorias para a nossa vida e nossa família, sempre pensando na vida eterna. E o jovem se aproxima de Jesus com esse questionamento sincero: Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas o texto ele continua e Jesus dialoga com esse jovem. E é o que nós iremos analisar mais a fundo nessa manhã. É o diálogo de Jesus com o jovem rico. Jesus ele pronuncia três declarações. Ele faz três declarações para esses jovens. Essas três declarações nós podemos analisar nessa manhã como sendo três testes. Coloque na sua mente, olha, as três declarações de Cristo são três testes. Parece até um trava-língua, né? Vou fazer a igreja repetir. Repete comigo. Três declarações, três testes. Tão bem, viu? Ó, chega aí com os testes. Mas nós iremos analisar as declarações de Jesus como sendo testes. A primeira declaração que Cristo dá está no verso 18. Ao ele ser questionado sobre a vida eterna, Jesus ele diz assim: por que me chamas bom? Olha que interessante. O jovem vem com a pergunta mais importante feita em toda a história, e Jesus ele responde com outra pergunta, que não tem aparentemente nada a ver com o que ele perguntou. Por que me chamas bom? Essa primeira declaração de Cristo, como sendo o primeiro teste, é o teste da fé. E eu lhe explico por quê. Jesus ele diz: olha, por que me chamas bom? Bom é só um que é quem? Em outras palavras, Jesus estava trazendo à mente do jovem rico a compreensão de que ele mesmo, o próprio Jesus, era Deus, e o jovem rico precisava aceitar e entender isso. Percebe? O jovem rico chega e diz: Senhor, bom mestre. E aí Jesus diz: olha, por que você me chama bom? Bom é um, se não é Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, para que você me chame de bom, você precisa compreender e entender que eu sou Deus. E perceba que o jovem rico ele não questiona, e ele tem esse entendimento, essa compreensão, já é um bom caminho. No teste da fé, o jovem rico é aprovado. Ele aceita a Jesus como Deus. E a Bíblia nos garante: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Filipenses traz um texto muito bonito acerca de Jesus como Deus. Lá ele diz assim: subsistindo em forma de Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e ele assumiu a forma de servo para poder andar aqui entre nós. Jesus é Deus, mas ele não teve como usurpação viver na terra como Deus. E o jovem rico aceita o convite de Jesus para a compreensão de que ele é Deus, testando a sua fé. E aí fica o questionamento para mim e para você nessa manhã: como está a nossa fé? Como está a nossa compreensão acerca de Deus? Será que temos gastado tempo debruçado sobre a Bíblia, entendendo essa compreensão? Irmãos, muitos lá fora estão sendo enganados acerca da natureza divina de Jesus. Jesus, ele é Deus, e louvado seja ele por isso. Como está a nossa fé? Qual a motivação da nossa fé? Precisamos analisar. Mas Jesus ele dá outra declaração em seguida. No verso 19, quando Jesus diz: olha, bom não é um, se não é Deus. Verso 19 ele diz assim: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. No verso 20 ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. O jovem chega: bom mestre, o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Aí Jesus diz: olha, por que me chamas bom? Depois Jesus emenda: olha,
guarda os mandamentos? Você sabe os mandamentos? Alguns acreditam que essa era a resposta. Alguns acreditam que a resposta para o jovem rico sobre a vida eterna era a guarda dos mandamentos. Mas eu digo a você, irmãos, que ali estava um jovem de boa reputação, ali estava um jovem religioso, um jovem que estava sinceramente buscando as coisas de Deus, mas você percebe que a concentração dele estava no lugar e no sistema de salvação errado. A pergunta que ele faz é: o que eu devo fazer? Você percebeu? Irmãos, não há nada que possamos fazer para herdar a vida eterna. Nada. Essa é a notícia ruim. Não tem nada que possamos fazer. Quer saber a notícia boa? Não tem nada que possamos fazer para herdar a vida eterna. Essa é a notícia boa. Não precisamos fazer nada. A salvação, ela é gratuita. Jesus já pagou o preço. Cabe a mim e a você aceitar. E nós vamos ver mais para frente o questionamento do jovem rico sendo respondido nas entrelinhas da Bíblia. Mas o teste que Jesus faz ao solicitar que o jovem guarde os mandamentos é o teste da conduta. E esse jovem, ele foi aprovado no teste da conduta. Jesus o testa dizendo: olha, os mandamentos, ele diz: mandamento ok, eu guardo desde a minha juventude, eu faço e sigo tudo como planejado, conforme foi escrito lá atrás, eu tenho seguido tudo conforme o planejado. E mais uma vez a fala de Cristo, ela não tem uma resposta direta à pergunta do jovem. Apesar de ser a pergunta mais importante feita em toda a história, Jesus, ele não responde de forma direta. Ele quer que o jovem rico e eu e você descubramos a resposta. O que devo fazer para herdar a vida eterna? O que a gente pode fazer? Nada. Jesus já fez tudo. Mas aí Jesus continua e dá outra declaração. Outra declaração. No verso seguinte, no verso 21, a Bíblia diz que Jesus, fitando o jovem, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Perceba que Jesus não falou para o jovem o que faltava. Aparentemente você pode achar: ué, como é que não falou? Ele mandou o jovem vender tudo que tem e dar aos pobres. Não era isso que faltava a esse jovem. Não era isso. Não é isso que faltava lá no fundo para esse jovem. Sabe por quê? Porque em nenhum lugar na Bíblia é associada a salvação de pessoas a você vender todos os seus bens. Em nenhum lugar na Bíblia é dito que você ser rico, você não vai alcançar salvação. Não é dito, não é assim dessa forma. Não é assim que é conduzido o processo de salvação de Deus. Ele não mede com quem tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Pouco importa. Pouco importa. A salvação não está atrelada às finanças de forma direta. Então o fato de Jesus dizer: vai e vende tudo que tens, não era o que faltava para esse jovem. Porque essa não é a exigência para todos. A dificuldade do jovem rico era as suas finanças. O fato dele ter muito dinheiro dificultava ele de se aproximar de Jesus. Mas talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que a sua dificuldade seja outra. Você não se aproxima de Cristo mais de forma 100% entregue, porque existem outras coisas que estão lhe impedindo. Então o que faltava para aquele jovem não é o que falta para você, e o que falta para você não é o que falta para mim. Cada um tem suas lutas, cada um tem suas dores, cada um tem suas dificuldades, e isso deve ser respeitado. E às vezes a gente tende a medir a dor do outro pela nossa. Se eu não passei pelo que você passou, eu não tenho direito de medir a sua dor. Não tenho. Eu não posso dizer que você está sendo fraco por não resistir a certo ponto, se eu não passei por aquilo, se eu não vivi aquilo. Eu não posso. O meu dever é lhe ajudar em oração, é lhe ajudar em conselho bíblico. Nós precisamos parar de querer medir a dor do outro pela nossa.
Se você passou por uma dificuldade e foi fácil, não significa que a dificuldade do outro também será fácil. Cada um tem a sua luta. O fato de aproximação de Jesus, o que dificultava era o fato do jovem ser rico. Jesus, ele olha para aquele jovem e percebe uma coisa interessante. Jesus percebeu que aquilo que ele tinha o estava impedindo de perceber o que ele ainda não tinha. O que o jovem possuía o estava bloqueando de enxergar o que ele ainda não tinha, que aparentemente era salvação para ele. E o fato dele ter bastante dinheiro o estava impedindo isso. O que é que está impedindo você de ver o poder de Deus na sua vida? O que é que tem te atrapalhado? O que é que está tampando a sua vista para que você possa enxergar de fato que Deus ele atua ainda hoje, assim como ele atuou no passado? O que é que está bloqueando de você de enxergar que o Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus hoje? E ele pode facilmente abrir esse mar aqui que está em nossa frente. O que é que está impedindo você? O que é que está bloqueando você de ter essa aproximação sincera e pessoal com Deus? Aquilo que o jovem rico tinha o estava impedindo de ver aquilo que ele ainda não tinha. E isso era algo crucial na vida dele. Jesus ele não dá a resposta para a pergunta do jovem, mas ele mostra o caminho para que ele perceba a resposta. Só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Algo interessante, né, irmão? Se Jesus chegasse para mim e para você e dissesse nessa manhã: olha, Carlos, só uma coisa te falta. Glaucio, só uma coisa te falta. Rapaz, eu ia dar pulo de alegria, viu? Só uma coisinha. Só umazinha. Só uma. Falta mais nada. Porque quando eu olho para a minha vida, falta tanta coisa, irmãos. Falta tanto. E Jesus chega para o jovem e diz: só uma coisa te falta. Será que tem alguém aqui que não falta mais nada? Já está prontinho? Não tem, né? Então o jovem rico, ele estava na melhor condição que a nossa, né? Para ele só faltava uma coisa. É como se você estivesse fazendo uma prova de matemática e a nota máxima é 10, você tira 9. É bom ou ruim? É ótimo, né? 9 é 9, né, irmão? Não é 10, mas é 9, né? Vai ter alguns pais aí, viu? E cuidadores aí que vai dizer pro pessoal que não, 10 tem que tirar 10, 9 eu não aceito. É, Eva? 9 eu não aceito. Mas 9 é 9. Faltou só um pontinho. Pensando por esse ponto de vista, é bom, né? Faltar só uma coisa. Mas vamos pensar por outro ponto de vista. O Enem. Nós tivemos o Enem agora há pouco. E você vai chegando para fazer a prova do Enem e você chega atrasado 1 minuto. Você entra para fazer a prova do Enem? Não entra. Então já mudou o ponto de vista, né? Faltou só 1 minuto. Mas eu não entrei. Então faltou tudo. Na perspectiva bíblica espiritual, pode faltar 10 coisas ou uma. Vai continuar faltando algo. E é algo que vai prejudicar a nossa espiritualidade. Faltava apenas uma coisa para esse jovem. Faltava uma coisa para ele. E esse teste dessa declaração de Jesus era o teste do amor. O que faltava para ele era o amor a Deus. E Ellen White, ela visualizou de forma crucial isso na vida desse jovem, Desejar de Todas as Nações, capítulo 57. Lá é dito assim: Cristo leu o coração do príncipe. Uma só coisa lhe faltava, mas essa era um princípio vital. Carecia do amor de Deus na alma. O jovem tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Carecia do amor de Deus na alma. Mas o que é que significa amor a Deus? Amor a Deus não é aquela coisa romântica que você vem para a igreja, canta, chora e se emociona. Isso é legítimo, irmãos. E Deus às vezes nos dá experiências emotivas, de que a gente canta um louvor e se emociona. Mas isso não é o que valida uma experiência religiosa. O fato de você louvar a Deus de forma emocionante e você chora, isso não valida uma experiência religiosa. O que valida a experiência religiosa
É o amor a Deus genuíno. Como? Escolhas, decisões tomadas. O amor a Deus, ele é evidenciado quando colocamos Deus como prioridade na nossa vida. É assim que nós demonstramos que amamos a Deus. Prioridade. O jovem fez a sua escolha, tanto é que ele sai triste. O verso 22 diz que ele sai triste da presença de Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades. Prioridade. Quem tem sido sua prioridade? Será que sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa tem sido maior prioridade do que Jesus? Será que suas reuniões aleatórias para suas saídas aos domingos à noite, por exemplo, em dia de culto, tem sido prioridade mais do que Jesus? É reflexão, tá, irmão? Que não é para mim também refletir. Prioridade. Nós dizemos que amamos a Deus e nós provamos isso quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Não é quando a gente se emociona, quando um louvor bonito está sendo cantado. Não, isso não prova nada. O que prova é atitude, é ação, é convicção naquilo que eu acredito, sigo, confirmo e caminho. É assim que nós provamos que amamos a Deus. O fato desse jovem ser 100% em sua conduta, ele seria o top 1 aqui na igreja, o top 1. E nós temos alguns jovens aqui nessa igreja de boa conduta. Jovens que não se corrompem. Nós temos ainda hoje muitos jovens assim. Esse jovem rico seria um desses jovens, top 1. Porém, a sua prioridade não estava garantindo ser excelente. Ele seria o top 1, mas ele estaria completamente perdido. Ainda que falte a você muitas coisas, não são essas faltas que vão tirar você do céu. O que vai tirar você do céu é se você não desenvolver um autêntico e genuíno amor a Deus. Ainda que falte muitas coisas para você, o que não pode faltar é um amor genuíno a Deus. Jesus, ele não respondeu diretamente os questionamentos do jovem rico, mas Jesus deu o caminho. Para que a gente conclua nessa manhã, nós iremos finalizar concluindo com 2 pontos, para a gente encerrar. Para que a gente volte para casa reflexivo. Primeiro ponto, o que lhe falta ainda? O que lhe falta ainda? Você já parou para avaliar a sua vida em seu relacionamento com Deus? Você já parou para fazer essa autoanálise? Você já parou com humildade, para avaliar e reconhecer quais são as suas faltas? É importante, irmãos. Aonde eu tenho errado? Aonde eu tenho fraquejado? Quais são as minhas faltas? Uma avaliação do seu relacionamento com Deus. Quanto tempo eu tenho gastado para entender e compreender as coisas de Deus? Perceba que essa conexão faz com que a gente aumente a nossa fé. Para que a gente possa confiar ainda mais em Deus. Para que quando Deus der o caminho, a gente não duvide. A gente não fique pensando, olha, será que esse caminho é de Deus mesmo? O relacionamento faz com que a gente confie 100% no que Deus colocou à nossa frente. A nossa caminhada. Relacionamento. Para perceber as suas deficiências de caráter, suas tendências, suas grandes lutas espirituais, nós precisamos gastar tempo conversando com Deus. Ele vai nos mostrar. Será que tem coisas ainda que você precisa vencer pelo poder de Deus? Precisa vencer, porque são lutas. São lutas. Ou talvez você está concentrado em quem você é e no que você tem, que você não consegue perceber o que você não tem, o que você ainda não é. Às vezes a gente está tão focado, né? Mas eu sou, eu tenho. E os nossos olhos são fechados para perceber o que eu ainda não sou e o que eu ainda não tenho. Isso é importante, nós precisamos fazer essa análise.
Se eu pudesse resumir esse primeiro ponto, eu resumiria: leve a sério as suas faltas. Leve a sério. Não passe despercebido por ela. Entenda, compreenda o que está faltando para você. E busque mudança em Deus. Leve a sério as suas faltas. O segundo ponto, para que a gente encerre: o que ainda lhe falta talvez seja apenas uma coisa. Apenas uma. Talvez seja apenas uma coisa. Mas você precisa renunciá-la. O segundo ponto é a renúncia. Talvez seja apenas uma coisa que esteja lhe faltando, igual o jovem. Mas você precisa renunciar. E Deus, Ele tem colocado no seu coração o que você precisa renunciar. Tem colocado. Às vezes a gente tenta fugir, né? Deus tem colocado no seu coração. Talvez seja um plano, um projeto que você já saiba que não é da vontade de Deus. Você já sabe que não é da vontade de Deus. O que é que você está esperando? Que Deus mude de ideia? Mas diz ainda uma frase bonita, né? Eu vou deixar nas mãos de Deus. Deus já mostrou para você que não é esse o caminho. Mas você quer que Deus mude de ideia. É fácil, irmão, às vezes transferir a responsabilidade para Deus. A responsabilidade é nossa, não deve ser transferida para Deus. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Mas o que cabe a você fazer tem de ser feito por você. A renúncia, ela é sua, não é de Deus. Se você sabe o que tem de fazer, faça conforme as suas forças, igual diz a palavra. Faça, execute. Deus agora nesse momento talvez esteja passando na nossa cabeça um filme da nossa vida, nossa história. Porque Deus, Ele é especialista em transformar vidas, em mudar histórias. Especialista. A oportunidade para esse jovem foi dada. A história dele seria mudada. Imagina esse jovem com um amor genuíno a Deus, renunciando tudo que ele tinha. Imagina esse jovem com a inteligência que ele tinha, deixando tudo para trás e seguindo a Jesus. O que não seria feito através dele? Quão poderoso não seria a pregação desse jovem? Imagina você, irmãos, renunciando àquilo que está bloqueando você de acompanhar a Jesus. Imagina o quão poderoso você não será nas mãos de Deus se você renunciar àquilo que está afetando o seu relacionamento com Ele. Para que a gente possa refletir. Os meninos vão vir até aqui à frente para cantar o último louvor dessa manhã. Durante esse louvor, você em seu lugar, faça uma oração pessoal a Deus. Oração de entrega, oração de renúncia. E vá mais além. Faça um pacto com Deus para que a partir de agora, para aquilo que você já sabe que precisa renunciar, você renuncie. Deixe de lado e entregue. E confie que Deus irá fazer o melhor na sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi aberta, foi lida, meditada. E nós temos a certeza que o Teu Santo Espírito falou de forma individual com cada um de nós. Tocando no ponto que pode ser crucial para a nossa mudança, nossa transformação, para renunciar àquilo que está nos afastando de Ti. Que o Senhor nos lembre todos os dias que o amor genuíno a Deus é revelado nas ações e nas atitudes, e principalmente colocando o Senhor como prioridade da nossa vida. Que o Senhor continue conosco durante todo esse santo sábado. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando. E que ao findar desse sábado, pôr do sol, o Senhor nos dê uma semana poderosa e abençoada na Tua presença. Leva-nos em paz para nossos lares nessa manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém.